Graça e paz para todos os irmãos. E pelo YouTube, pega a tampa aqui do adoçante, por favor. Melhor tarde para todos debaixo da graça de Deus. Quer dizer, melhor tarde não, perdoe-me, melhor dia para os irmãos, pois ainda é 11 e pouca da manhã, ainda não é meio-dia. Eu ainda não almocei, mas daqui a pouco vou aqui para o banquete carnal. Daqui a pouco eu vou almoçar. Mas, melhor dia para todos debaixo da graça do Cristo ressuscitado. Como filho de Deus, eu declaro que esse dia já é o melhor dia de nossas vidas, debaixo da graça do Cristo ressuscitado. Seu irmão em Cristo, Fabiano Santana, eu quero dizer para você que eu não sou apóstolo, eu não sou bispo, eu não sou pastor, eu não sou profeta, eu sou apenas um filho de Deus e uma voz que clama nessa nação. Então, de antemão, antes de mais nada, eu quero começar essa live fazendo uma breve confissão, uma breve oração pela minha vida, pela sua vida, pois o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. O mesmo Paulo também disse em graça e na graça, em 1 Timóteo, capítulo 2, que nós devemos fazer orações pelos que estão em estima, pelos reis, para que tenham uma vida sossegada, uma vida tranquila. O mesmo Paulo também disse em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, que nós devemos orar por todos os homens, levantando a mão santa, sem ira e nem contenda. Sendo assim, oremos. Pai dos Espíritos, eu te louvo, eu te engrandeço, eu exalto o teu eterno nome, Pai, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é o cabeça da igreja. Eu quero te pedir perdão pela sobra da carne cometida por pensamento, por olhar, por julgar, por agir. Pai, Senhor, me perdoe em nome do Cristo ressuscitado. Que eu diminua, que o Senhor cresça nessa live. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor só pertence ao teu santo nome, ó Paizinho. Pai dos Espíritos, eu te louvo, te glorifico por essa alegria que eu sinto no meu espírito hoje, esse transbordar da graça que jorra no meu espírito, que jorra dentro de mim. Eu te dou glória, eu te rendo louvores, eu te rendo domínio, eu te rendo admiração, pois acima de ti não está nada, porque o Senhor está acima de tudo e de todos, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é o cabeça da igreja. Eu oro agora pelos hospitais, eu te apresento os hospitais, te apresento as vidas lá que estão com HIV, com câncer, com AIDS, com diabetes, com as vidas que os médicos dizem que já vai desligar o aparelho. Não vai não, porque a última palavra não está com o médico, a última palavra está com o Cristo ressuscitado. Eu te peço, cura essas vidas que estão nos hospitais, no leito de dor, segundo a tua vontade. Eu oro pelos presidiários que estão nos presídios agora, gemendo de dor, gemendo, meu Pai, de sofrimento. Liberta eles daquelas vidas que eles estão levando ali no presídio. Salva eles ali, Pai, daquela vida que eles estão ali naquele presídio. Pai, eu oro pelos moradores de rua, para que o Senhor possa libertar eles daquela vida de morador de rua, para que o Senhor possa salvar, em nome do Cristo ressuscitado. Eu oro por esse homem, eu oro por essa mulher que está pensando em cometer o suicídio, que está pensando em se matar. Pai, dê o livramento de morte, tenha de misericórdia. Eu oro a favor também desse homem, dessa mulher que está com depressão, para que o Senhor possa curar, porque o Senhor ainda cura. Hebreus capítulo 13, versículo 8, o escritor aos Hebreus, o apóstolo Paulo disse: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em outras palavras, Jesus Cristo curou no passado, cura no presente e continua curando eternamente. Pai dos Espíritos, eu te peço, usa meus lábios uma vez mais, como o Senhor tem usado, para a glória, para a honra, para a louvor do teu eterno nome. Assim seja, assim é. Amém. Eu vou ler um texto aqui muito interessante da palavra, no livro de Gálatas, capítulo 3, a saber, o versículo 1. Olha o que Paulo disse em Gálatas, capítulo 3. Eu vou ler também o versículo de número 10, mas eu vou ler Gálatas, capítulo 3, cuja epígrafe diz assim: a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Ó insensato Gálatas, que vos fascinou, para não obedecerdes à verdade, a voz perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Em outras palavras, Paulo diz: ó Gálatas insensatos, eu apresentei Cristo diante de vocês como que Cristo foi crucificado.
Eu só faltei pegar Cristo, só faltei pegar aquele madeiro por nome cruz e mostrar para vocês Cristo naquele madeiro por nome cruz crucificado. Eu só faltei pegar o retrato de Cristo na cruz e mostrar para vocês. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade, a voz perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. 2. Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei de Moisés, ou pela pregação da fé? 3. Sois vós tão insensato que tendo começado pelo Espírito, pela graça, acabeis agora pela carne, pela lei. Versículo 4. Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão? Paulo disse: será que o meu trabalho entre vocês eu padeci tanto em vão? Será que isso também foi em vão? 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera a maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei de Moisés ou pela pregação da fé? É uma pergunta interrogativa. 6. É o caso de Abraão, que crê em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. 7. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Não é os que são da lei que é filho de Abraão, são os que são da fé que são filhos de Abraão. 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. 9. De sorte que os que são da fé são abençoados com crente Abraão. Os que são da lei ou da fé? Da fé. Os que são da fé são benditos, são abençoados com crente Abraão. 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei de Moisés, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Amém. Meus amados irmãos, eu quero pregar subalterno, subordinado ao tema, obediente ao tema, malditos e abençoados. Esse é o tema da nossa pérola da graça nesta manhã: malditos e abençoado. Observe que Paulo agora está falando com um grupo de gauleses, de galateios, com um grupo de irmãos oriundos da Galácia do Sul. Esses irmãos que outrora moravam na Galácia do Norte, mais tarde emigraram para a Galácia do Sul, e agora eles estão habitando ali na Galácia do Sul. E Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 9 para eles o seguinte: que os que são da fé são benditos com crente Abraão. Só que no versículo 10 Paulo deixou algo bem taxativo, bem claro. Paulo disse: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, meus amados irmãos, malditos e abençoados. Qual é o crente maldito? O crente maldito é aquele crente que pratica as ordenanças da lei de Moisés, que Cristo pôs um fim, que Cristo aboliu na cruz do Calvário. Apesar que muitos praticam as ordenanças da lei de Moisés porque não conhecem Bíblia, não conhecem o Evangelho, mas outros não. Outros praticam as ordenanças aí no sisteminha da lei de Moisés porque não querem obedecer à verdade, igual os galateios, porque Paulo fez a pergunta para eles, em Gálatas capítulo 13, chamou eles de insensato. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou? Qual foi o feiticeiro que encantou vocês, que lançou encantamento, que encantou vocês para que vocês não obedeçam à verdade? A voz perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Então, assim como nos dias de Paulo, os galateus, irmãos da Galácia do Sul, estavam encantados, estavam vivendo um encantamento, foi encantado por alguém para não obedecer à verdade. Tem muitos aí no sistema religioso que conhecem a verdade, mas os bruxos, os feiticeiros, com seus encantamentos, estão impedindo esses irmãos de obedecer à verdade, através de campanha, de fita, de
sal, de rosa, de água ungida, que de ungida não tem nada. E esses irmãos até mesmo conhecem o evangelho da graça, mas não querem obedecer à verdade. Esses são malditos, porque Paulo disse em Gálatas capítulo 3, versículo 9, de sorte que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. E no versículo 10, Paulo deixou claro, todos aqueles, pois, que são da sobra da lei, estão debaixo de bênção. Não. Estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Olha, as ordenanças da lei de Moisés tinha 613 ordenanças. Circuncisão, passar o negócio lá no negocinho, sabe? Circuncidar o negocinho, Páscoa judaica, subir monte, uma vida sacrificial, guardar o sábado, pagar o preço, raspar a cabeça, fazer voto, oferta das premissas, oferta alçada, dízimo. Tudo isso e outras coisas eram ordenanças da lei de Moisés que Cristo aboliu com seu sacrifício na cruz do Calvário. Se você conhece o evangelho da graça de Deus e ainda dá dízimo, e ainda guarda sábado, e ainda vai buscar Deus no monte, e ainda se batiza na piscina de prático, e ainda defende esse batismo na piscina de prático, e ainda diz que está pagando o preço, e ainda faz jejum, você é maldito, filho. É maldito. E quem está dizendo isso não é eu não, é o evangelho. É o Cristo, o ressuscitado, que usou Paulo e disse: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-la. Jejum é da graça ou era da lei? Da lei. E a lei estava enferma. Estava ou não estava? Estava enferma. Vou provar para você. Romanos capítulo 8, carta do apóstolo Paulo à igreja Vida das Pessoas, que se reunia na progressiva cidade de Roma. Romanos capítulo 8, versículo 3, Paulo disse: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, a lei estava enferma pela carne, porque se usava a carne para cumprir a lei. Então jejum é da graça ou da lei? Da lei, porque se usa a carne para jejuar. E Paulo, cheio do Espírito Santo, disse que a lei estava enferma pela carne. Mas Paulo disse: Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então se usava a carne do homem para cumprir os rudimentos fracos e pobres da lei de Moisés. Se usava a carne do ser humano. Se você guarda sábado, se você dá oferta alçada, oferta das premissas, se você dá dízimo, você não é um cristão abençoado. Você é um cristão de Bíblia na mão, porém maldito. Por que maldito? Porque pregou Paulo quando voltou do terceiro céu do paraíso, e prego eu. Paulo disse: os que são das obras da lei de Moisés, estão debaixo de maldição, pois escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para fazê-la. Era 613 preceitos, era 613 ordenanças. Se você guarda sábado, se você faz jejum, se você sobe monte, se você diz que está pagando um preço, se você diz que dá o dízimo, e se você dá dízimo, você aí já está acompanhando 5 ordenanças da lei. Era 613. Aí fica faltando agora você cumprir. Fica faltando agora você cumprir 608 ordenanças da lei. 608. Se você não cumpre as 608 ordenanças da lei,
Pregou Paulo e prego eu que você é maldito, meu irmão. Está debaixo de maldição. É por isso que às vezes você busca e nunca encontra. Você bate, a porta não abre. Você ora e Deus não responde. Claro, está aí no conto do sacrifício de Cristo. Está maldito diante de Deus. Os evangélicos especialmente andam com a Bíblia na mão, mas é maldito, não é abençoado. E quem é abençoado, irmão Fabiano Santana? Abençoado é quem obedece o evangelho da graça de Cristo. Abençoado é os que são da fé. E viver pela fé é não cumprir os rituais, as cerimônias, ordenança da lei de Moisés. Viver pela fé é o que Paulo disse em Gálatas 3:9, de sorte que os que são da fé são benditos, são abençoados com o crente Abraão. Isso é viver pela fé, é não depender de fazer sacrifício, é não depender de fazer jejum, é não precisar subir monte, guardar sábado, é não praticar as ordenanças da lei, os rudimentos fracos e pobres da lei, porque eram rudimentos fracos e pobres da lei. Hebreus capítulo 6, eu vou ler para você. Hebreus capítulo 6, eu vou ler. Desceu fresquinho aqui agora. Hebreus capítulo 6, carta paulina de Paulo à igreja que se reunia em uma casa lá em Jerusalém. Carta aos hebreus, aos judeus de origem judaica. Olha o que está escrito. Abaixa só um pouquinho essa televisão aí, menino. Hebreus capítulo 6, carta de Paulo aos hebreus, aos judeus. Olha o que Paulo disse, usado pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo disse. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. O que, Paulo? Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. É para deixar os rudimentos da doutrina de Jesus de Nazaré ou é para continuar com os rudimentos? Porque Jesus de Nazaré foi uma manifestação em carne. Hoje, ele não é mais Jesus de Nazaré, o Nazareno. Hoje, ele é o Cristo, o ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Paulo disse: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos. É para prosseguir, não é para retroceder, é para prosseguir. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Qual era o fundamento do arrependimento de obras mortas? Porque Jesus de Nazaré pregava o evangelho do arrependimento de pecado por nome e transgressão da lei. E aos Romanos capítulo 15, versículo 8, pregou Paulo e prego eu, que Jesus Cristo era ministro da circuncisão. Ele pregava o evangelho da lei de Moisés, o evangelho do arrependimento de pecado, transgressão da lei e do reino do céu. Aí Paulo disse: prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. A mensagem hoje para a igreja não é mais a mensagem do arrependimento de obras mortas, porque a igreja não tem pecado, a igreja é santa, é sem ruga, a igreja é sem defeito. Eu vou ler para vocês Efésios capítulo 5, versículo 27. Eu provo na Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo 27. Olha o que o apóstolo Paulo, cheio da unção de Deus, disse. Glória a Deus. Para apresentar a si mesmo igreja pecadora desgraçada, igreja miserável e pecadora. Está escrito assim? Não. Paulo disse: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante,
mas santa e irrepreensível, mas santa e sem defeito. É o que vocês são. Vocês são igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas vocês são igreja santa e sem defeito. Aí Paulo continuou dizendo: de obras mortas e de fé em Deus. Versículo 2, Paulo disse: e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Paulo disse que tudo isso aqui não era para se lançar mais, não era para pregar mais mensagem do juízo. Por quê? Porque a igreja gentílica foi absolvida. Pregou Paulo e prego eu aos Romanos capítulo 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ô glória, que não anda segundo a carne, segundo a lei de Moisés. Alô, sistema. No sistema vocês ensinam aí que não anda segundo a carne, é que não bebe cachaça, é que não usa uma saia curta, é que não trai a mulher. Mas andar segundo a carne, nesse texto de Paulo aqui, é não andar segundo os rudimentos da lei de Moisés. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A igreja gentílica foi absolvida e foi justificada. Eu vou ler agora Romanos capítulo 5, que desceu fresquinho e os pastores vão ouvir essa mensagem. Oh, glória a Deus, vão ouvir essa mensagem. Romanos capítulo 5, essa mensagem aqui é para o sistema. Romanos capítulo 5, a igreja gentílica, além de ser absolvida, foi justificada por graça pela fé em Cristo. Romanos capítulo 5 diz assim, epígrafe: a justificação pela fé e paz com Deus. Olha o que Paulo disse: sendo, pois, justificado pela fé, olha, vírgula, temos paz com Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Nós fomos justificados através de quê? Nós fomos justificados através do jejum, através de dar esse falso dízimo em dinheiro mensal. Nós fomos justificados através de fazer uma campanha, através de fazer um sacrifício. Vem com tudo pro altar, coloca a tua moto no altar, coloca teu carro no altar. Fomos justificados por isso? Não. Pregou o apóstolo Paulo e prego eu. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Fomos justificados por fé e não por obra. Por nosso Senhor Jesus Cristo. 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Só entramos na graça através da fé. Temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Oh, maravilha do céu! Oh, glória! Aí está escrito, e da doutrina dos batismos. Por que doutrina dos batismos? Porque quem toma banho hoje numa piscina de plástico, ou no Rio Gandu, ou em uma praia, ou em um mar, ou lá na Lagoa do Abaeté, em Salvador, quem toma banho hoje numa piscina de plástico é maldito. Por que é maldito? Porque disse que não é mais para pregar a doutrina dos batismos, não é mais para ter imposição das mãos e nem doutrina de batismo. Por quê? Porque o nosso batismo hoje em graça e na graça é o batismo da cruz. Ah, mas os pastores lindos aí, eles dizem: ah, mas nós batizamos nas águas porque Jesus de Nazaré foi batizado. Mas por que Jesus de Nazaré foi batizado? Jesus de Nazaré foi batizado tão somente para cumprir a lei de Moisés. Tu te lembras que no livro histórico de Mateus, capítulo 5, versículo 17, Jesus de Nazaré, certa feita pregando, ele disse: eu não vim para abrogar a lei aos profetas, e sim para cumprir a lei. Ele estava dizendo aquilo porque Jesus de Nazaré era judeu,
nasceu debaixo da lei de Moisés, e como judeu ele tinha que cumprir as 613 ordenanças da lei, porque nenhum judeu de origem judaica conseguia cumprir as 613 ordenanças da lei de Moisés. Por que não conseguia cumprir? Porque eles eram tidos como pecadores. Eles eram pecadores e não conseguiam cumprir. Como eles não conseguiam cumprir, eles morriam debaixo da lei. Mas a Bíblia diz, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, eu vou ler para você bem bonitinho, eu vou ler para você bem lindo, bem bonito, bem gostoso e debaixo da unção. Eu vou ler a unção. Gálatas capítulo 4, versículo 4 está escrito: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O que, Paulo? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Pode parar isso aqui. Jesus de Nazaré nasceu debaixo da lei. Para quê? 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 Versículo 5, a Bíblia responde: para salvar, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Quem é que estava debaixo da lei? Eu? Não, eu não existia naquela época. Quem é que estava debaixo da lei? Os gentios? Também não. Quem é que estava debaixo da lei? Israel, os israelitas, os judeus de origem judaica. Portanto, Jesus não veio para o gentio, Jesus veio para os judeus. Ele veio para salvar os judeus das 613 ordenanças da lei de Moisés. Ele veio para salvar os judeus do ministério de morte e condenação que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3. Eu vou ler para você. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, versículo 8. Eu vou ler bem gostoso, bem bonito e na unção. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, olha o que Paulo disse: e se o ministério da morte gravado com letras em pedra veio em glória, tá vendo? A lei de Moisés gravado com letras em pedra lá no Monte Sinai foi o ministério de morte. E se o ministério da morte gravado com letras em pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério do Espírito é o ministério da graça. Estamos no ministério do Espírito. Quando alguém te perguntar, você é de que ministério? Aí você fala assim: eu pertenço ao ministério do Espírito, que é a graça de Deus. O ministério do Espírito. Porque no sistema, os intitulados pastores, cada um tem seus ministérios e vai inventando. Igreja Pentecostal Aliança, ministério reconciliação, chegou atrasado. Nós já fomos reconciliados com Cristo através da sua morte na cruz. Pregou Paulo e prego eu. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19, Paulo disse: porque Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através da morte do seu Filho Jesus na cruz. Isso é, Deus estava em Cristo na cruz, ligando, aproximando, reconciliando os gentios, os judeus também com Deus, e nos deu o ministério da reconciliação. Alô, sistema, já estamos reconciliados. Vocês chegaram atrasados. Cristo naquele madeiro nos reconciliou consigo próprio. Glória, glória a Deus. Versículo 9 diz assim: porque se o ministério da condenação foi glorioso, ou seja, se a lei de Moisés foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é o ministério do Espírito. 10. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. 11. Porque se o que era transitório, tá vendo? A lei de Moisés era transitória, estava passando. Não era mais Moisés, agora ia ser Cristo. O ministério de Moisés estava passando.
Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. E o que permanece hoje é a graça do Cristo, o ressuscitado. Ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele ressuscitou. Ele é o ressuscitado, meu irmão. Ele é o Cristo ressuscitado, ele é Espírito. Glória ao Cristo ressuscitado. Que pena que muitos estão perdidos na religião. Que pena que muitos não entendem essa revelação, porque nem todos entenderão a revelação. Muitos são filhos de Deus, já estão salvos, porque a salvação para a vida eterna, Cristo já fez na cruz. São filhos de Deus, são salvos, mas estão perdidos na mente, no entendimento, no sistema religioso, na religião. Aí continua dizendo em Hebreus capítulo 6, e da doutrina dos batismos. Então, por que Jesus de Nazaré se batizou? Porque ele tinha pecado? Porque no sistema os pastores batizam as pessoas aí e dizem: olha, eu estou te batizando nas águas porque o irmão vai acertar a sua vida com Deus. O irmão primeiro, para acertar a sua vida com Deus, o irmão vai participar do discipulado. Depois que o irmão participar do discipulado, o irmão depois vai descer as águas para acertar a sua vida com Deus. Depois o irmão que acertar a sua vida com Deus, o irmão vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Depois que o irmão buscar o batismo com o Espírito Santo, o irmão vai ter um cargo aqui na igreja. O irmão toca o quê? O irmão toca a guitarra, toca a bateria. Aí ele, né? Ele gosta de tocar bateria. Aí o irmão, depois que já se batizou nas águas, já acertou sua vida com Deus, já está buscando um batismo com o Espírito Santo, o irmão pode tocar a bateria. Mas enquanto isso, o irmão não pode tocar bateria, o irmão não pode tocar guitarra, o irmão não pode tocar nos instrumentos porque é santo. Aí, e o dízimo, pastor? E o dízimo também, eu só posso dar o dízimo depois que eu me batizar nas águas, eu só posso dar o dízimo depois que eu participar do discipulado, eu só posso dar o dízimo depois que eu começar a buscar o Espírito Santo. Não, meu irmão, o dízimo é agora, o dízimo é agora. Pega o envelope lá, já dá para ele que a partir de hoje o irmão é dizimista fiel da casa de papai. A partir de hoje o irmão é um dizimista fiel da casa de papai. Então, meus irmãos, esse negócio de batismo nas águas só serve para tirar a sujeira do corpo e mais nada, mas não tem poder nenhum espiritual. Primeiro que Jesus de Nazaré se batizou nas águas não porque tinha pecado. No livro histórico de Mateus, eu vou ler, eu gosto de ler, e eu vou ler. Eu sei de cabeça, mas eu vou ler. Abre a tua Bíblia aí, bispo de Roma. Abre a tua Bíblia aí, ô Sila Malafaia. Vê se não está escrito assim também. Abre a tua Bíblia aí, Agenoduque. Abre a tua Bíblia aí, Edir Macedo. Abre a tua Bíblia aí, Valdomiro Santiago. Abre a tua Bíblia aí, pastores. Abre a Bíblia, pastores do sistema. Abre a Bíblia. E vê se não está escrito isso aqui que eu vou ler aqui agora. Eu vou ler na unção para vocês. Livro histórico de Mateus, capítulo 3, versículo 14. O mal de vocês é que vocês não abrem a Bíblia. A gente manda vocês abrir a Bíblia, vocês não abrem. Vocês mandam o povo fechar a Bíblia e mandam fazer campanha para arrecadar dinheiro do povo. Aí não dá, galera. Tem que ler a Bíblia, tem que mostrar na Bíblia. Livro histórico de Mateus, capítulo 3, versículo 14. Vamos ler o que está escrito a partir do versículo 13. A epígrafe diz assim: o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Quem era João? Primo de Jesus de Nazaré. Tá ok. 14. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? 15, eu vou ler o 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Cumprir toda a justiça é toda a lei de Moisés, porque Jesus estava cumprindo nele mesmo a lei de Moisés. Então Jesus se batizou nas águas
não porque tinha pecado, porque ele nunca pecou. Diz a Bíblia: eis o israelita em quem não há dolo. Paulo voltou do terceiro céu, meu amado, cheio da unção de Deus, e disse: ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então Jesus se batizou nas águas tão somente para cumprir a lei de Moisés. Ah, e outra, Levítico capítulo 1, versículo 7, eu vou ler para vocês. Por que Jesus se batizou nas águas? Os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da linhagem de Arão, eles antes de sacrificar o cordeiro, e aquele cordeiro apontava para Cristo, o cordeiro de Deus que já tirou o pecado do mundo, né? Aquele cordeiro era um tipo de Cristo. Os sacerdotes oriundos da tribo de Levi, antes de sacrificar, de imolar o cordeiro, olha o que eles faziam com o cordeiro. Levítico capítulo 1, versículo de número 7, eu vou ler para vocês. E os filhos de Arão e o sacerdote porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Então, 8. Também os filhos de Arão e sacerdote porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Versículo 9. Porém a sua fresura e as suas pernas do cordeiro lavar-se-ão com água. Olha, antes dos sacerdotes oriundos da tribo de Levi imolar o cordeiro, eles lavavam o cordeiro até as entranhas, na bacia por nome propiciatório. Porém a sua fresura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Então esse ritual que eles faziam apontava para o Cordeiro de Deus mais tarde. Por isso que João Batista disse no livro histórico de João capítulo 1, versículo 29, eis aí o que? Uma serpente? Não. Eis aí uma cascavel? Também não. Eis aí o que, João? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira mais não, ele já tirou, e o pecado que ele tirou foi o pecado espiritual que separava os judeus de Deus, por nome transgressão da lei de Moisés. Então Jesus de Nazaré se batizou nas águas tão somente para cumprir a lei. Então quando os pastores dizem, até mesmo indiretamente, ou diretamente ou indiretamente, quando os pastores dizem, eu vou te batizar nas águas para o irmão acertar a sua vida com Deus, para tirar teus pecados, automaticamente eles estão chamando Jesus de pecador, né? De pecador. E isso é uma blasfêmia, porque Jesus nunca pecou, ele é santo, cara. Ele nunca pecou, ele é santo. Outra coisa também, João Batista que batizava nas águas, e João Batista era profeta, e a Bíblia diz no livro histórico de Lucas, capítulo 16, versículo 16, que a lei e os profetas duraram até João Batista. Então quem batizava e quem Deus deu ordem para batizar não foi os pastores, quem batizava era o profeta João Batista, e João Batista batizava porque era uma tradição da sua tribo. Por isso João Batista disse no livro histórico de Mateus capítulo 13, eu vou ler, eu mostro na Bíblia. O problema é que os pastores aí no sistema, eles pregam, mas não mostram na Bíblia. Fabiano Santana prega e Fabiano Santana mostra na Bíblia. Livro histórico de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Olha o que o profeta João Batista disse: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará no rio Gandu, ele vos batizará na piscina de plástico, ele vos batizará no Rio Jordão, ele vos batizará na Lagoa do Abaeté em Salvador. Vai, na Lagoa do Abaeté em Salvador. Não, Senhor, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. João Batista disse, olha, eu, João, como profeta, vos batizo em água para perdão,
para a remissão de pecado. Mas vem um que é mais poderoso do que eu, cujas alparcas eu não posso desatar, eu não posso carregar. Ele vos batizará não com água, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Quando os pastores batizam as pessoas nas águas, eles estão ignorando essa passagem. Eles estão dizendo que João Batista não foi profeta. Eles estão desfazendo do profeta João Batista. Eles estão dizendo que João Batista mentiu, que essa palavra não é digna de credibilidade, que essa palavra não é digna de crédito. Eles estão dizendo que o Todo-Poderoso, que João Batista disse, que batiza com Espírito Santo e com fogo, não veio ainda. E como o Todo-Poderoso não veio ainda, eles estão ainda dando banho nas pessoas na piscina de plástico. Eles estão ainda batizando as pessoas na Lagoa do Abaeté. Por quê? Porque a gente está esperando o Todo-Poderoso ainda vir. Só que o Todo-Poderoso sistema, ele já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou e hoje ele habita no meu espírito e ele nos batizou com seu sangue na cruz. E eu provo na Bíblia que ele nos batizou com seu sangue na cruz. Graça e paz, irmão Memandro Ramos. Seja bem-vindo à nossa live, abençoado. Filho de Deus, obrigado por estar participando conosco. Que Deus continue te abençoando e abençoando a tua família. Se puder, participa aí, compartilha aí essa live para que essa live corra, para que a palavra corra e seja glorificada e para que essa mensagem alcance o número maior possível de pessoas que estão aí nesses alçapões, que estão presas na religião, presas na religiosidade do sistema religioso. Então, escute isso aqui, pelo amor de Deus, escute isso aqui, por favor. Esse batismo nas águas não tem poder nenhum. O nosso batismo que vale é o batismo da cruz. E eu vou ler, eu mostro na Bíblia, eu já disse que eu mostro na Bíblia. Romanos capítulo 6, versículo 3, olha o que está escrito. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Não, fomos batizados no Rio Gandu, fomos batizados na piscina, fomos batizados dentro do túnel, fomos batizados no batistério do bispo, fomos batizados dentro da Lagoa do Abaeté. Não, Senhor, está escrito assim. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Nós fomos batizados aonde, gente? Na morte de Cristo. E aonde foi a morte de Cristo, gente? Naquele madeiro, naquela cruz. Quando ele derramou seu sangue, ele nos batizou com seu sangue. Já estamos batizados. O nosso batismo é espiritual, não é carnal. O nosso batismo que vale é o batismo da cruz. Esse batismo nas águas só serve para tirar e para lavar caraca e mais nada. O nosso batismo é o batismo da cruz. Outra coisa também, as pessoas que dizem que se batiza nas águas, que seu velho homem fica nas águas, são malditos, não são abençoados. Porque os pastores lindos, bonitos do sistema dizem assim: quando eu batizo as pessoas aqui nas águas, o velho homem da pessoa também morre. O velho homem da pessoa fica nas águas. A pessoa quando sobe a nova criatura. Maldita hora que eu fui batizado lá em Feira de Santana, no Rio de Jacuípe. Coisa ruim. Quando eu saí daquela água, eu tomei uma queda aqui, bati minha barriga, quase que morro. Eu não sabia que eu estava indo contra o sacrifício de Cristo. Eu era criança na época e eles me batizaram adolescente lá no Rio de Jacuípe, Feira de Santana. Lá eles me levaram e disseram: você agora é uma nova criatura, Fabiano. E eu, feito um bobo, feito um besta, não tinha conhecimento de Bíblia. Quando eu saí, tomei uma queda, bati minha barriga de uma pedra, meu irmão. Aquela pedra de sei lá o que. Deixa eu ver se eu lembro. Aquela pedra de
Ah, deixa pra lá. Bati minha barriga em uma pedra, meu irmão, aquela pedra de asfalto, sabe? Uma pedra bem pesada mesmo, pesava mais de uns 20 quilos. Ah, meu olho começou a rodar, eu pensei que ia morrer quando eu saí. Maldita hora que eu fui batizado. Não precisava eu ir lá no Rio de Jacuípe para ser batizado. Se eu entendesse Romanos 6:3, é que os pastores dentro dos tempos nunca me mostrou essa passagem. Os pastores dentro dos tempos nunca leu essa passagem que o nosso batismo é o da cruz. Senão não tinha ido lá no Rio de Jacuípe, acordado cedo, ido lá com aquele pessoal, ele colocou uma roupa branca em mim, parecendo um pai de santo, aquela roupa de pai de santo, sabe? Colocou uma roupa branca em mim, eu menino amarelo, adolescente, agora te batismo, me mergulhou nas águas. Quando eu subi, ele disse: agora tu é a nova criatura, Fabiano. Nova criatura, eu continuei com o mesmo nariz, eu continuei com a mesma boca, com a mesma orelha, com a mesma cabeça. Que nova criatura é essa, meu irmão? E os pastores do sistema dizem aí que as pessoas, quando se batizam nas águas, o velho homem fica nas águas e a pessoa agora é uma nova criatura. Alô, sistema, eu vou mostrar para vocês aonde está o nosso velho homem. Eu vou mostrar, eu mostro na Bíblia. Romanos capítulo 6, versículos 5 e 6. Olha o que o apóstolo dos gentios disse: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. 6. Eu vou ler. 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado lá no rio do Jacuípe. Está escrito assim? Foi com ele crucificado na piscina de Prático. Está escrito assim? Doutor, em teólogo, em doutor em divindade, em professor e da escola dominical. Eu desafio aqui os teólogos, eu desafio os professores da escola dominical, eu desafio os pastores a me provar em uma live aonde foi que o nosso velho homem foi crucificado e aonde foi que nós fomos batizados. Eu desafio os teólogos. Aí eu estou lançando um desafio aos teólogos aí, aos doutores em teologia, aos professores da escola bíblica dominical. O desafio está lançado. Fabiano Santana está convidando vocês para uma live. Eu quero fazer uma live com vocês, com os teólogos da igreja, com os doutores em teologia, com os doutores em hebraico, em saravaico, em grego, em aramaico, para vocês me mostrar biblicamente aonde é que o nosso velho homem foi crucificado. Porque em Romanos capítulo 6, no Evangelho, versículo 6, Paulo disse: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não se vamos mais ao pecado. Ah, o nosso velho homem foi crucificado com quem? Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Quando Cristo foi crucificado naquele madeiro, naquela cruz, o nosso velho homem também foi crucificado com ele. E como você entra em um lugar chamado erradamente de igreja, dentro desses alçapões, dessas gaiolas religiosas, o cara olha para você e fala: eu vou te batizar nas águas, eu vou te purificar dos teus pecados, eu vou tirar teus pecados, e o teu velho homem vai ficar nas águas, sendo que aqui o Evangelho diz que o nosso velho homem já foi crucificado com Cristo na cruz. Alô, pastorzada, você chegar atrasado, o nosso velho homem não ficou nas águas, o nosso velho homem foi crucificado com ele na cruz, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo na cruz. Glórias a Deus, bendito eternamente é o nome do Cristo, o ressuscitado. Glória a Deus. Não há juízo sobre a igreja gentílica. A igreja gentílica foi justificada por fé, e pela fé teve entrada a esta graça. A igreja gentílica está justificada aos olhos do Pai. O Pai, quando olha para nós, não vê obras da carne. O Pai, quando olha para nós, ele vê justo, ele vê o sacrifício do seu Filho estampado em nosso rosto, ele nos vê santo, ele nos vê sem ruga, sem mácula, sem
sem defeito, como igreja gloriosa e sem defeito. Vamos lá, Hebreus capítulo 6, versículo 2. E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Do juízo eterno. É porque no sistema diz assim, ó, você vai passar pelo juízo final. O juízo final está perto. O grande trono branco de Apocalipse. O juízo final está perto. Mas eu vou ler sistema. Eu vou ler. Calma aí que eu vou ler. Apocalipse capítulo 20, né? Apocalipse capítulo 20, que fala sobre o grande trono branco. É Apocalipse capítulo 20, que fala sobre o trono branco, não é isso que fala? Né? Eles pregam dizendo que a igreja, o juízo final é Apocalipse capítulo 20, versículo 11. A epígrafe diz, o juízo final, e vi um grande trono branco. Pode parar isso aqui. Primeiro que os judeus falavam por figura de linguagem. Trono branco. E vi um grande trono branco. Primeiro que no céu não tem trono branco, o céu é espiritual. Trono tem aqui na terra, no céu não tem trono. Isso aqui é uma figura de linguagem. E vi um grande trono branco. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. 12. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Primeiro que o céu é espiritual. Se o céu é espiritual, no céu também não tem livro. Isso aqui é uma figura de linguagem. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Quando foi que aconteceu o juízo final? O juízo final aconteceu em 70 DC depois de Cristo, quando Deus usou a espada do general romano Tito II, filho do primeiro imperador Vespasiano, e Jesus veio sobre as nuvens, e a expressão sobre as nuvens é uma figura de linguagem, trazendo juízo e justiça sobre o povo de Israel, porque vir sobre as nuvens quer dizer juízo e justiça. Ali aconteceu o juízo. Por quê? Por causa disso aqui, ó, Apocalipse capítulo de número 11. Eu vou ler. Eu tô com vontade, hoje eu tô querendo, eu vou ler. Apocalipse capítulo 11. Ô glória, teologia da graça para os adultos na fé. Os meninos não aguentam, os meninos passam mal. Menino, a gente tem que dar gagal, leitinho para os meninos, mas para os adultos na fé é isso aqui mesmo. Vamos ler Apocalipse. Capítulo 11. Os meninos não suportam essa palavra, passa mal, né, meninos? Olha, Apocalipse capítulo 11, diz assim a epígrafe: as tuas testemunhas, vamos lá. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. Foi dado o que, João? Uma cana semelhante a uma vara, figura de linguagem. E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus. Alô, pode parar isso aqui. Aonde era o templo de Deus? O templo de Jerusalém, tá certo. E o altar, mede o quê? Mede o templo de Deus e o altar. Por quê? Porque no altar os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da ordem de Arão oferecia continuamente os mesmos sacrifícios pelos seus pecados por nome transgressão da lei e pelos pecados dos judeus. E o altar e os que nele adoram. Quem adorava no altar? Os sacerdotes. Aí no versículo 2 diz assim: e deixa o átrio que está fora do templo, ou seja, deixa o ato que está fora do templo de Jerusalém, e não meça, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa. Aonde era a cidade santa, doutores? Jerusalém. E pisarão a cidade santa,
por 42 meses. Quando foi que isso aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito II invadiu Jerusalém com o exército romano, e o exército romano pisou a cidade santa, sabe, desfez, escarneceu, pisou a cidade santa por 42 meses. Depois que eles pisaram, sitiaram Jerusalém por 42 meses, Deus usou a espada do general romano Tito II, ele invadiu Jerusalém por um acidente. Ele entrou dentro do templo de Jerusalém, houve um acidente, o templo de Jerusalém pegou fogo, ele assassinou os sacerdotes que ofereciam sacrifício no altar e que adorava no altar, e Jesus veio sobre as nuvens trazendo juízo e justiça sobre o povo judeu. Então o juízo final aconteceu em 70 depois de Cristo. De lá para cá não tem mais juízo, porque em Romanos capítulo 8, para a igreja gentílica, não há juízo. Pregou Paulo e prego eu. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Alô, abençoado, estamos absolvidos. Alô, abençoado, não tem condenação na tua vida. Alô, abençoado, não tem condenação na minha vida. O que tem é disciplina, que é diferente de condenação. Disciplina tem, que é diferente de condenação. Porque se você é um filho de Deus, se você tem o Espírito do Pai, o Pai, ele te corrige, ele te açoita e ele te disciplina. Pregou Paulo e prego eu. Eu vou ler porque eu disse que eu mostro na Bíblia. Hebreus capítulo 12, versículo 6, olha o que está escrito. Porque o Senhor corrige o que ama. Deus corrige a todos quanto Ele ama. Se Deus está te corrigindo é porque Ele te ama, meu amado. Se Deus está te corrigindo é porque Ele te ama, minha amada. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Deus só açoita qualquer que recebe por filho. Quem não é filho, Ele não açoita não. Quem não é filho, não está nem aí, quando morre desaparece como fumaça, é filho da perdição, né? E açoita todos quanto recebe por filho. 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há a quem o pai não corrige? Então Paulo, falando aqui com os irmãos hebreus, Paulo agora, ele fez uma pergunta. Paulo falou assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Porque tem ponto de interrogação. A quem o pai não corrija. É verdade. Todo filho que anda em obediência, o pai não vai corrigir. Mas se o filho anda fazendo coisa errada, está rebelde, anda em desobediência, o pai corrige, o pai disciplina, e se continuar o pai açoita, mas com amor, porque o pai não corrige o seu filho com ira, porque ele só corrige a quem ele ama, ele só disciplina a quem ele ama. Versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes. Então Paulo disse aos hebreus: se vocês estáis sem disciplina, da qual todos nós participamos, somos feitos participantes, sois então bastardos e não filho. Então Paulo quis dizer assim para os irmãos: se vocês estão nas obras da carne, se vocês estão em adultério, se você está traindo o teu esposo, se você traiu o teu marido, se você traiu tua mulher, se você anda roubando, se você cheira pó, fuma maconha, se você pinta e borda, e mesmo assim você está prosperando, as coisas estão dando certo, é porque você não é filho, você é bastardo. Embora bastardo foi uma terminologia que Paulo usou por seus dias, porque da cruz para cá não existe mais filho bastardo, somos filho por adoção. Somos filhos por adoção. Versículo de número 9. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Uia! Então Paulo olhou para os hebreus e disse: olha, nossos pais biológicos,
nos corrigia segundo bem lhe parecia à vista aos olhos. E a gente respeitava eles. A gente reverenciava eles. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? 10. Eu vou ler o 10. Eu vou ler o 10 e vou ler na unção. Glória a Deus. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, aqueles eram nossos pais segundo a carne, por um pouco de tempo, nos corrigia como bem lhe parecia, mas este que é o Pai dos Espíritos, que é Deus, para nosso proveito. Deus nos disciplina para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. O que, Paulo? Mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então, Pai, nos disciplina, nos corrige e nos açoita, para nós sermos participantes da sua natureza divina, da sua santidade. Se você anda na libertinagem, cheirando um pó, fumando um baseado, traindo, se prostituindo, vendendo o teu corpo, e acha que se você fazer isso não vai ter consequência, eu tenho uma notícia para te dar, meu lindão. Eu tenho uma notícia para te dar, minha lindona. Vai ter consequência sim. O Pai dos Espíritos vai, pum, ele vai te bater. E quando ele bate pancada, ele bate doído, ele não erra pancada. Tu vai apanhar da vida, vai chorar, não vai encontrar ninguém para secar tuas lágrimas, para enxugar tuas lágrimas. Vai bater, a porta não vai abrir. As coisas vão começar a dar de mal a pior. As coisas vão começar a dar errado. As portas vão começar a fechar. Sabe por quê? Porque com Deus não se brinca. Hebreus 10:31 pregou Paulo e prego eu. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Hebreus capítulo 12, versículo 22 pregou Paulo e prego eu. Deus é fogo e fogo consumidor. Deus é amor, mas também Deus é justiça. Se você continuar nas obras da carne, vai vir disciplina para você se consertar. Para você se consertar vai vir disciplina. Primeiro vem a disciplina, depois Deus vem corrigindo. Se você continuar nessas práticas, aí agora ele aumenta a dosagem, ele te açoita. Ele te açoita. Enquanto você não se consertar, meu irmão, nada vai dar certo na sua vida. E se tiver dando certo na tua vida as coisas, você comprando Hilux, você comprando um carro importado, você prosperando mesmo em adultério, nas obras da carne, é porque você não é filho. Porque se tu é filho, uma hora ou outra o pai vai puxar esse tapete. Se tu é filho, uma hora ou outra o pai vai puxar a corda. Só que Paulo disse em Romanos, eu vou ler para você, eu disse que eu gosto na Bíblia. Abra aí tua Bíblia também, crente no sofá. Abre tua Bíblia também aí, doutor. Romanos capítulo 8, versículo 9 é o que Paulo disse. Vós, porém, não estáis na carne, na lei de Moisés, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se você, mesmo em adultério, está prosperando, está crescendo, filho, então tu não é dele não, viu? Tu não tem o Espírito de Cristo conversa nenhuma. Tu é descendente de Adão, de Judas, de Caim. Porque quem tem o Espírito de Cristo, se fizer coisa errada, o pai cobra. O pai disciplina. E a disciplina na mente. A disciplina é aqui, O pai vem dizendo, você errou. Confesse. Você errou. Se arrependa. Você errou. Você está errado. Você está na sobra da carne. Você está fechando com errado, abençoado. Você não vai ver abençoado. Você vai ver maldito. Você errou. Você está fechando com a carne, está fechando errado. Você tem que fechar com o Espírito, como Paulo disse em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 17, Paulo disse, porque há uma luta, uma guerra entre o Espírito e a carne,
para que não façais o que quereis. Se há uma luta entre o espírito e a carne, Paulo continua dizendo, e ambos se opõem uns aos outros para que não façais o que quereis. A palavra Satanás não é um nome, é um adjetivo, quer dizer aquilo que é contra, aquilo que se opõe, aquilo que é contra, oposição, opositor. Nós na carne somos pequenos Satanás, sim senhor, porque a carne se opõe a uma vida no espírito. O nosso Satanás, por nome carne, não quer que você ore. O nosso Satanás, por nome carne, não se converte. Não adianta ficar sem comer, não adianta fazer jejum de 48 horas, não adianta fazer jejum de 24 horas. A nossa carne é Satanás, ela se opõe ao espírito. Por isso que Paulo disse em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, porque há uma guerra entre a carne e o espírito, para que não façais o que quereis, porque ambos se opõem uns aos outros. Eu disse, a palavra Satanás não é um nome, é um adjetivo, quer dizer aquilo que é contra, aquilo que se opõe. A carne se opõe ao espírito, é contra o espírito, então a carne é Satanás. A palavra diabo do grego é diabolos, do latim diabolos, que quer dizer opositor, aquilo que é contra, aquilo que se opõe. Então, abençoado, todos nós somos pequenos diabinhos na carne, mas para vencer esse diabo por nome carne, tem uma receita, é andando no espírito, é ouvindo louvores espirituais que falam da mensagem da cruz, é orando, é lendo a palavra, é buscando ao Pai em espírito e verdade, é repartindo o pão com o próximo, é oferecendo culto racional, porque a palavra racional quer dizer culto com entendimento, porque o nosso culto é a nossa vida já é o culto 24 horas por dia. Ao acordar, já acordar ouvindo a mensagem de Deus, ao acordar, já acordar ouvindo louvor, andando no espírito, abençoado. Saia debaixo da carne, abençoado. Quer viver uma vida próspera espiritualmente? Quer caminhar em perfeita vitória com Deus? Sai debaixo da carne, abençoada. Sai debaixo da carne, abençoado. O Pai te ama. O Pai tem o melhor para ti. O Pai quer te levantar. O Pai quer abrir grandes portas para você. Mas sai das coisas erradas, abençoado. Sai das obras da carne, abençoado. Eu estou falando o que o Pai está colocando na minha boca para falar. Saia debaixo da carne, pare de fechar com a carne, feche com o espírito, abençoado. Feche com o espírito, Hebreus capítulo 6. Glória, glória a Deus. Oh, labacantarabachora mandarabacaia. Eu senti agora a graça do Pai aqui poderosa. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Hebreus capítulo 6, versículo de número 3. E isso faremos se Deus o permitir. 4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participante do Espírito Santo. 5. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. 6. E recaíram. Esse recaíram aqui é recaíram da graça. E recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento. Pois assim quanto a eles de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério. É o que os religiosos fazem. Os religiosos estão caídos da graça. Estão caídos dos benefícios espirituais da cruz, dando dízimo, participando da chamada Santa Ceia, que nunca foi Santa Ceia, era a Páscoa judaica. Eles estão de novo crucificando Cristo, eles estão pisando no sacrifício do Filho de Deus, eles estão expondo Cristo ao vitupério.
E é quase impossível ser renovado outra vez para arrependimento. Não é impossível, é quase impossível. Há tempo para você ainda, abençoado. Sai debaixo de Moisés, se apostata de Moisés, porque andar de mão dada com Moisés é se apostatar de Cristo, é se sair de Cristo, é não fechar mais com Cristo, é se apartar de Cristo. Andar de mão dada com Cristo é se apartar de Moisés. E a igreja gentílica tem que andar com Cristo ressuscitado. Moisés já passou, abençoado. A lei foi abolida, abençoado. Os profetas, abençoado. Durou até João Batista, abençoado. Hoje quem governa a nossa vida é o ministério do Espírito, abençoado. É Ele que te conduz em triunfo. É Ele que abre as portas para você. É Ele que nos ensina todas as coisas. No sistema religioso os crentes têm professores de teologia, mas Paulo também tinha um professor de teologia. Paulo também era teólogo. Paulo tinha um professor que passou 15 anos aos pés dele, Gamaliel. Gamaliel era escriba. Gamaliel era professor de teologia, conhecia o grego clássico, o grego koiné. Gamaliel conhecia muita coisa, ele era um doutor, ele era versado na Torá, na lei de Moisés. Paulo também conhecia o grego clássico, o grego koiné. Paulo era poliglota, falava diversos tipos de língua, diversos idiomas. Mas quando Paulo, meu irmão, teve encontro com Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, ele pregando a igreja em Filipos. Olha o que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 4. Porque na lei, lá no judaísmo, na religião, Paulo tinha título. Paulo era respeitado. Ele tinha título. Olha o que ele disse para os irmãos da cidade de Filipos. Versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne. Paulo está dizendo, olha, eu como era um cara que era o bambambão, coisa ruim no sistema, eu poderia confiar em mim próprio. Por quê, Paulo? Por quê? Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Por quê, Paulo? Versículo 5. Eu, Paulo, circuncidado ao 8º dia. Paulo foi circuncidado ao 8º dia segundo a lei de Moisés, quando ele fazia parte da religião da linhagem de Israel. Paulo tinha título, ele era o bambambam, ele era o cara da linhagem de Israel, era o coisa ruim, da tribo de Benjamim. Olha, a tribo de Benjamim era a tribo do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Paulo também disse, hebreus de hebreus. Paulo também era judeu. Hebreus de hebreus. Segundo a lei fui fariseu. E Paulo era fariseu mesmo. Só que os fariseus pregavam que não vivia. Mas Paulo não era igual aqueles fariseus que pregavam que não vivia. Paulo pregava e vivia, porque ele era zeloso da lei de Moisés. Segundo a lei, fui fariseu. 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Paulo perseguia a igreja. Segundo o zelo da lei de Moisés, ele perseguia. É igual os pastores do sistema. Eles perseguem a igreja de Cristo, vida das pessoas, por causa do zelo da lei de Moisés. Só que com esse zelo, eles destroem a igreja. Eles escravizam a igreja, eles roubam a igreja, porque a palavra igreja do grego quer dizer eclésia, que vem de ekanoia, que vem de eclesiologia, que significa tirados de dentro da religião e apresentado a Cristo. Os pastores com seus zelos de não pode pintar o cabelo, não pode pintar a unha, não pode usar um calção, não pode ir no shopping domingo de manhã porque tem que estar na escola dominical. Esse zelo desses pastores acaba com a igreja de Cristo, vida das pessoas. Paulo disse, segundo o zelo, perseguidor da igreja. Os pastores perseguem a igreja dizendo, se você não der 10% do teu salário para Deus como dízimo, o devorador vai na tua casa. Quá, quá. Devorador abençoado nunca foi demônio. Devorador é um inseto que come frutos da terra. Não existe devorador como demônio. Na verdade, os devoradores são os intitulados pastores que devoram tudo. Se tu dá mole, devora teu carro, devora
tua casa, devora a tua moto, devora a tua bicicleta, devora teu dinheiro todinho. E depois que esses pilantra devorar teu dinheiro todo, eles vão dizer rua para você, porque você não tem mais o que oferecer para eles. Fala o mesmo. Não tem mais o que dar para eles. Não tem mais o que oferecer para essa cambada. Entende? Aí eles, rua, pode sair daqui, porque acabou o dinheiro, acabou o amor. Isso é verdade, viu? Essa música aqui é uma verdade. E acabou o dinheiro, acabou o amor, e acabou o dinheiro, acabou o amor, acabou o dinheiro, acabou o amor. E é verdade, no sistema religioso vale quanto pesa. O Deus do sistema é o dinheiro. O Deus do sistema é o vil metal, é mamon. Eles estão apegados com mamon, com vil metal. Eu vim do sistema, eu vim de lá. Eu tinha um pezinho lá. Eu vi isso tudo lá, é uma quadrilha. Eu vim do sistema. Maldita hora que um pastor colocou óleo na minha cabeça e disse: Fabiano, agora tu é evangelista. Depois colocou óleo e disse: Fabiano, agora tu é pastor. Que pastor? Sou o quê, rapaz? Eu sou filho de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 7, pregou o apóstolo Paulo e prego eu. Antigamente nós éramos escravos, hoje nós somos filhos de Deus. Eu não sou pastor, eu sou filho do eterno, meu amado. Pastor não é título, pastor não é cargo, pastor é dom, e Deus dá o dom para quem Ele quer. Pregou o apóstolo Paulo e prego eu, Efésios capítulo 4, versículo 8, e ele subindo ao alto, levou cativo e cativeiro, e deu dons aos homens. Ele não deu cargo aos homens, ele não deu título aos homens. Quem criou esse negócio de cargo eclesiástico foi Roma, foi a religião católica. Cargo eclesiástico, papa, bispo, diácono. Eles que criaram esse negócio de cargo eclesiástico para homens se sentir superiores a outros homens que estão assentados na cadeira. Para homens mandar, governar sobre outros homens, e os outros homens na cadeira lá, ó, murchinho, como ovelha muda, só ouvindo o homem falar, porque ele diz: eu sou teu pastor, eu sou teu bispo. Se sair daqui, o diabo te pega na rua. E o crente com medo do diabo pegar na rua nunca sai, doido para sair de lá, porque já viu muita coisa errada, mas o pastor na mente: se sair daqui, o diabo te pega na rua. Se sair daqui, o diabo te pega na rua. E ele pensa que um ser de olho vermelho, de cauda, de chifre, que rosna, vai pegar ele na rua, mas é mentira. Primeiro que o diabo, como ser espiritual, nunca existiu. Porque a palavra diabo não é um nome, é um adjetivo, que quer dizer diabolos no grego. Do latim diabolos, que quer dizer aquilo que é contra. Para os judeus, diabo é uma ideia contrária. Tu te lembras que Jesus chamou Pedro de Satanás, de diabo? Livro histórico de Mateus, capítulo 16, versículo 23, diz a Bíblia que quando Jesus disse que ia para o madeiro morrer, Pedro falou: de maneira alguma, Senhor, o Senhor não vai morrer naquele madeiro, não. O Senhor não vai para a cruz, não. Pedro estava com a ideia ao contrário, e diabo para os judeus é uma ideia ao contrário. A ideia certa era que Cristo tinha que passar pela cruz, porque se Cristo não fosse para a cruz, os judeus iam morrer debaixo da lei de Moisés, todos eles, e não ia ter salvação para eles. Se Cristo não morresse na cruz, os gentios que somos nós não ia ser aproximados de Deus pelo seu sangue derramado na cruz. Se Cristo não morresse na cruz, ele não enviaria o Espírito. Se ele não morresse, o Espírito não viria. Então Pedro disse: de maneira alguma o Senhor vai para a cruz. Jesus olhou para Pedro e falou: para trás de mim, Satanás. Oposição, opositor, ideia ao contrário. Tu te lembras que no livro histórico de João, capítulo 6, versículo 70, no meio dos 12, Jesus de Nazaré falou: eu escolhi 12, mas um de vocês é um diabo. Uia!
O diabo não era um ser, um espírito como fumaça. Jesus disse que era Judas. Um de vocês é um diabo. Observe que a palavra está escrito um diabo, não é o diabo. Era um diabo, não era o diabo. Um de vocês é um diabo. E sabe quem era o diabo? Sabe quem era o diabo? Judas Iscariote. Judas Iscariote era o diabo. Então, meus irmãos, diabo é a nossa natureza humana. Sabe o que é o diabo? Aí sobra da carne. Eu vou ler para você. Olha o diabo aqui, ó. Tudo isso é diabo. Porque no sistema, quando a gente prega essas palavras, alguns pastores, alguns crentes religiosos falam assim: Fabiano tem diabo. É o diabo que está usando a boca de Fabiano. Se eu tenho diabo, vem expulsar de mim, porque o único diabo que está em mim é as obras da carne. Pode expulsar. Mas eles dizem que eu tenho um diabo, eles dizem que eu tenho um diabo como ser espiritual que está no meu corpo. Então, pastor, se eu tenho um diabo, vem aqui na minha casa, coloca a mão na minha cabeça e expulsa. Agora eu tenho que cair, vocês têm que expulsar. Porque se vocês não expulsar, meu irmão, eu dou de Bíblia em vocês, viu? Eu dou de Bíblia em vocês, é evangelho em vocês, viu? Olha o que é Satanás aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 19, Paulo pregou e disse: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Prostituição é o diabo como fumaça, como ser espiritual, ou é carne ativada? Carne ativada. Impureza. Impureza é demônio, é Satanás, é o Exu Miranda, ou é carne ativada? Carne ativada. Lascívia. Lascívia é o Exu Miranda, ou é carne ativada? Carne ativada. Idolatria, feitiçarias, inimizade, porfia, emulações, feitiçaria, aquele pessoal tocando tambor, caracaramba, caracarô, caracaramba, caracarô, caracaramba, caracarô. Aquilo ali é Exu Miranda, é o Exu, é o Exu com a mão para trás, ou aquilo ali é carne ativada? Carne ativada, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice. Bebedice é Zé Pilintra, como os religiosos dizem. Pô, velho, aquele cara bebe demais, velho. Aquele cara toma caninha da roça, aquele cara tá com Exu. Mas qual é o nome do Exu? Pô, é Zé Pilintra. Aqui tá escrito que é Zé Pilintra, não. Aqui tá escrito que é carne ativada. Glutonaria. Pô, aquele cara come demais, ali é um demônio. Qual é o demônio da glutonaria? Aqui tá dizendo que é demônio ou é carne ativada, obras da carne, obra da carne, e coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A expressão, tudo isso aqui que eu li, tudo isso aqui, essas obras da carne, tudo isso aqui é Satanás. Então, o único Satanás que eu tenho é algumas coisas que está aqui. É a ira, é a contenda, né? É algumas coisas que está aqui. Isso vocês podem até mesmo dizer que eu tenho, porque eu tenho. Obras da carne, porque ninguém é perfeito na carne. Na carne somos imperfeitos. Porém, o nosso espírito veio do céu, veio de Deus. No espírito eu sou perfeito. O meu espírito é perfeito diante do Pai. Na carne não. A nossa carne já veio com defeito de fabricação, oriunda de Adão, mas no espírito somos perfeitos. Agora escute isso aqui por gentileza. Olha o que Cristo disse nos dias de sua carne. Eu provo na Bíblia. Religioso não gosta de Bíblia. Religioso gosta de tocar corinho. É fogo no pé, é fogo na mão, é fogo na cabeça e era fogo puro e era fogo no pé. E aí começa aquela unção do telefone, né, meu irmão? Shhh. Aquela unção do telefone e era fogo no pé, fogo na mão. Agora pergunta um capítulo da Bíblia para ele, para ver se ele sabe. Não sabe. Religioso não conhece Bíblia, conhece lei, conhece de dízimo,
conhece a chamada Santa Ceia, conhece de lei, mas não conhece Bíblia. Olha o que Jesus de Nazaré disse no dia de sua carne, no livro histórico de Marcos, capítulo 7, versículo número 18. Eu já vou encerrar essa live, olha o que está escrito. E ele disse-lhe: assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar. O que, Jesus? Tudo que de fora que entra no homem não pode contaminar. 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. 20. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Versículo 21. Porque do Exu Miranda sai os maus pensamentos. Está escrito assim? Porque do Exu marginal sai os maus pensamentos. É assim que está escrito? Não. Porque do interior do coração dos homens sai os maus pensamentos. E ele vai mostrar quais são os maus pensamentos que está guardadinho no interior do coração dos homens. Aí ele disse: os adultérios, as prostituição, os homicídios. 22. Os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. 23. Todos estes males procedem do Exu Miranda. Está escrito isso? Não, está escrito assim: todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Tudo isso está guardadinho no coração, meu irmão. O quê? Tem religioso aí que mata. O homicídio está lá guardadinho, ó. A raiva, a ira. Ele, glória a Deus na igreja, glória a Deus, Jesus é bom, Deus é fiel. Oh, glória. O coração cheio de ódio do vizinho. Ele está no culto, glória a Deus, Jesus, oh glória, e até chora, o coração cheio de ódio do patrão. Ele está no culto, glória a Deus, Jesus, glória a Deus, faz até oração contrária. Meu Deus, toma aquela irmã que falou mal de mim, queima ela, Jesus. Coloca ela no leito, Jesus. Mata ela, Jesus. Está guardadinho no coração do abençoado. E o abençoado pensando que é um ser de chifre, de olho vermelho, de cauda, um ser como fumaça espiritual que não existe. Esse diabo como ser espiritual só existe na mente dos religiosos, mas na Bíblia não existe, porque até o mal foi criado por Deus. Foi ou não foi? Foi. Eu disse que eu provo na Bíblia, eu vou provar. Isaías capítulo 45, versículo 7. Deus criou o mal. Eu não aceito isso. Então vai reclamar com Deus? Ele criou o mal, está escrito. Isaías capítulo 45, versículo 7. Está escrito que Deus criou o mal. Ele criou as trevas e criou a luz. Tu te lembra lá em Gênesis capítulo 1, na criação, que ele criou as trevas e criou a luz? Então, Isaías 45, 7, olha o que diz: eu formo a luz e o Exu as trevas. Está escrito assim? Não, Senhor. Está escrito assim: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Então quando acontece alguma coisa de mal, que desaba um prédio, quem é que fez aquilo? Deus. E quando acontece o mal na terra, quem é que permitiu? Deus. Porque ele disse que criou as trevas e criou o mal, criou a luz, criou as trevas. Ele disse ainda: eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Apesar que tem a participação do homem, né? O mal existe também porque o homem que procura o mal para a sua vida.
O homem na carne são diabos, são pequenos satanás, né? Já veio com defeito de fabricação oriundo de Adão. O homem procura matar outro, o homem procura fazer mal à natureza, o homem procura implantar bomba para matar pessoas. Mas quem permite tudo isso? Aqui diz que é Deus. Os religiosos dizem que é o demônio. Ah, o cara é homem bomba e plantou uma bomba no shopping. Foi o demônio. Foi não, filho. Foi Deus que permitiu, porque ele disse que fez a paz e criou também o mal, filho. Isso acontece alguma coisa se o pai permitir. Se o pai não permitir, filho, não acontece nada. Absolutamente nada. Então eu vou dizer para os irmãos, malditos e abençoados. Malditos é quem está no sistema. Nem todos. Nem todos. Há uma exceção. Nem todos. Porque muitos religiosos que estão no sistema são vítimas do sistema. Estão lá, mas não conhecem bulúfula de nada de evangelho. Estão lá, mas não conhecem bulúfula de nada de Bíblia. São vítimas de um sistema. É ou não é? É vítima do sistema. Então não é maldito. Agora, quem conhece o evangelho da graça e continua pagando o preço, dando o dízimo, tomando a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada, guardando o sábado, perante Deus é maldito. Está com a Bíblia na mão, mas maldito. É por isso que vive sempre disciplina. É uma dor aqui, é outra dor ali, nada dá certo, o patrão manda embora, uma porta fecha aqui, outra porta fecha ali, nada certo. Claro, o cara está indo contra o sacrifício de Cristo, meu irmão. Está pisando no sacrifício do Filho de Deus, é maldito. Foi Paulo que disse isso quando voltou do terceiro céu. Paulo que disse isso, cheio da unção de Deus, em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, pois escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Se você dá dízimo e não cumpre o restante das 612 ordenanças da lei, você é maldito. Está com a Bíblia na mão, convidando as pessoas para ir no culto, vem para o culto, mas é maldito. Está com a Bíblia na mão, entregando o folheto para as pessoas. Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida, mas maldito. Por quê? Dá dízimo. Participa da chamada Santa Ceia, que é uma blasfêmia. Porque todo primeiro domingo do mês, os intitulados pastores fazem a chamada Santa Ceia, que nunca foi Santa Ceia, era a Páscoa judaica para blasfemar de Cristo, porque eles dizem, nós estamos tomando aqui esse suco de kisuke e comendo esse pedacinho de pão em memória de Jesus. Em memória de quem? Se você faz alguma coisa em memória de alguém, você está dizendo que esse alguém está vivo ou que esse alguém está morto? Você está dizendo que esse alguém está morto. E Jesus não está morto. Ele deixou o túmulo vazio, encheu as nossas vidas. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. O meu Jesus, ele está vivo. Ele é o Cristo, o ressuscitado. Ele está vivo, abençoado. Cristo está vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito eternamente é o nome do Cristo ressuscitado. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E é uma blasfêmia. Por que há blasfêmia? Porque nunca foi Santa Ceia. Livro histórico de Lucas, capítulo 22, versículo 15, Jesus disse para os seus 12 discípulos, eu desejei comer muito convosco essa Páscoa. Era a Páscoa judaica, não era chamada de Santa Ceia, era a Páscoa. E a Páscoa judaica era um ato de lembrança do dia que Deus os libertou, o povo de Israel, da terra do Egito, da mão de Ramsés I, da mão de Faraó. E a Páscoa judaica, só quem poderia participar era judeu de origem judaica, nenhum filho de estrangeiro ou servo comprado por dinheiro estrangeiro, nenhum gentil poderia participar da Páscoa judaica. Êxodo capítulo 12, versículo 43 está escrito que nenhum estrangeiro, nenhum gentil poderia comer da Páscoa. E a Páscoa judaica era feita com pães asmos, com cordeiro. Alô, pastores!
Vocês fazem aí a chamada Santa Ceia e vocês fazem de uma maneira totalmente errada. Além de vocês blasfemar contra Cristo, vocês estão fazendo aí essa chamada Santa Ceia toda errada. Primeiro, a Páscoa judaica tinha que ter um cordeiro. Cadê o cordeiro, pastor? Segundo, na Páscoa judaica tinha que ter pães asmos. Cadê os pães asmos? Tinha que ter churrasco. Cadê o churrasco? Tinha que ter vinho. Cadê o vinho? Não é suco de uva, não. Era vinho mesmo. Vinho puro. Cadê o vinho? Tinha que ter ervas amargas para o povo judeu comer e lembrar dos períodos amargos que eles passaram na terra do Egito. Cadê, pastorzada? Cadê, doutor em teologia? Cadê? Isso é blasfêmia que vocês fazem e vocês ainda chamam um pedacinho de pão pulmã de corpo de Cristo. Corpo de Cristo o quê? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, 17, pregou Paulo e prego eu, que o corpo de Cristo é a igreja gloriosa, viva, santa, eleita, salva para sempre, justificada, batizada com sangue de Cristo, feita nova criatura, tudo isso através da cruz do Calvário. Colossenses capítulo 1, versículo 24, Paulo disse: eu padeço por vós, eu padeço pela igreja de Cristo, eu padeço pelo corpo de Cristo que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo e não um pedacinho de pão pulmã feito na padaria pelo miserável feiticeiro. Às vezes cai aquele suor e o cara pega aquele suor, junta com a massa, faz, os pastores levam para dentro do templo, levanta e oferece, dizendo que está oferecendo a Deus, e diz: aqui está a carne de Cristo e aqui está o sangue de Jesus. Eu já comi desse reggae quando não tinha meus olhos iluminados. Hoje, com meus olhos iluminados, para mim, carne é carne e sangue é sangue. Porque no sistema religioso, católico e evangélico, o padre e o pastor diz que assim que o pastor levanta aquele suco de uva e ora, não é mais suco de uva, é uma representação. Mas Deus não é Deus de representação, Ele é Deus de coisas reais, de coisas corretas. Ou é ou não é? É a igreja Emília? É o faz de conta? Não é representação. Eles dizem que é uma representação. Assim que o pastor ora pelo suco, já não é mais suco, agora é o sangue de Jesus. Gaiato, eu não como mais desse reggae. Para mim, suco é suco e sangue é sangue. Tu te lembras que Jesus disse no livro histórico de João, capítulo 6, versículo 46 em diante: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, esse tal não tem parte comigo? Ele não disse aquele que comer do pão e aquele que tomar suco de uva, não. Ele disse aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Então, se você quer cumprir isso, você tem que pegar Jesus, colocar ele sobre uma mesa, cortar a carne dele, comer a carne dele e beber o sangue dele. Mas não foi isso que ele estava falando. Ele estava falando da sua morte. E quando foi que a igreja dos gentios, quando foi que a igreja sem ruga, sem mácula, sem defeito, porém santa, gloriosa e sem defeito, comeu da carne e bebeu do sangue de Cristo? Quando ele jogou mão para a direita, mão para a esquerda, no livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, e bradou em aramaico: tetelestai, está pago, está consumado. Ali a gente estava comendo da sua carne e bebendo do seu sangue, comendo da sua carne e bebendo do seu sangue, comendo da sua carne e bebendo do seu sangue. Alô, sistema, vocês não enganam mais ninguém, porque suco é suco, sangue é sangue. O corpo de Cristo não é um pedacinho de pão. O corpo de Cristo é a igreja lavada, redimida, salva para sempre, justificada,
eleita, batizada, redimida, abençoada com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, desde antes da fundação do mundo. Eu encerro essa live com oração. Pai dos Espíritos, obrigado por essa oportunidade de pregar o evangelho genuíno da graça. Continua conosco, Pai. Pai, eu oro, te apresento os hospitais nas tuas mãos de enfermo, as pessoas que estão com HIV, coronavírus, com AIDS, com câncer, com diabetes. Cura essas pessoas segundo a tua vontade. Pai, eu oro por essa mãe de família, por esse pai de família que não tem alimento para se alimentar, para dar para suas crianças. Usa alguém, levanta alguém para ajudar, abre as portas onde não tem porta, segundo a tua vontade. Pai, eu oro pelos presidiários, liberta eles lá, Pai, daquela vida no presídio, salva eles daquela vida no presídio, Pai, segundo a tua vontade. Eu oro por essa irmã, por esse irmão que está doente, que se encontra enfermo, cura ele segundo a tua vontade. Amém. Graça e paz para todos. Glória a Deus. Graça e paz aí para o irmão Alexandre Souza. Compartilhe essa live, irmãos, para que essa live alcance o maior número de pessoas possíveis. Eu sou um pregador do Evangelho da Graça, que eu não prego só nas redes sociais não, viu? Eu não prego aqui só na live não, irmão Alexandre. Eu prego nas praças. Eu prego dentro dos ônibus o Evangelho da Graça. Ah, irmão, mas pregar nas praças, pregar nos ônibus é coisa de fariseu. Quá, quá. Coisa de fariseu não. Paulo pregava nas praças, meu irmão. Paulo pregava nas praças públicas. Paulo era fariseu? Não, Paulo era cristão, pregador do Evangelho da Graça. Entende? Paulo era pregador do Evangelho da Graça. O homem que foi arrebatado até o terceiro céu, ele pregava nas praças públicas. Ele só deixou de pregar nas praças públicas quando ele começou a ser preso. Aí preso ele começou a escrever carta e enviar carta para as igrejas que se reuniam nas cidades de Tessalônica, de Éfeso, de Filipos, ao nome do Cristo ressuscitado. Então eu prego nas praças o Evangelho da Graça. Eu fico observando a coisa. Tem um bocado de irmão aí que faz live, mas só fica atrás das telas. Só fica pregando aqui, ó, atrás das telas. Não prega na rua, não prega nos ônibus. Ah, não precisa pregar na rua não. Tá com medo de quê, rapaz? Tá com medo de cara feia, é? Está com medo de bigode grande? Você está com medo de quê? Se lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, Paulo disse que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de autoridade e moderação. Eu prego nos ônibus, às vezes eu vou trabalhar aí, ó. Eu trabalho como vendedor, eu sou vendedor, vendo cosméticos, produtos naturais e outras mercadorias. E eu entro no ônibus aí, já entro pregando, meu irmão. Pau no sistema. A minha luta não é contra aquele pastor Manassés, contra o pastor Malaquias. A minha luta é contra a corrupção. A minha luta é contra o sistema religioso que vem há anos e há décadas enganando os filhos de Deus. E tem muitos pastores que virão para a graça. Vou repetir. Tem muitos pastores que virão para a graça, porque tem muitos pastores que é filho de Deus. Tem muitos pastores que é escolhido, que vai romper com o sistema e virão para a graça. Dentro do sistema tem pastor que tem o Espírito de Deus, que gosta do que é certo, que gosta das coisas honestas, é um bom pai de família, não trai a mulher, prega até contra o sistema, mas não fala toda a verdade porque ainda está preso pelo salário. Ainda está preso ao título lá dentro, mas tem muitos pastores dentro do sistema que são filhos de Deus que virão para a graça. A graça está crescendo, a graça está crescendo, do norte ao nordeste, do sul ao oeste. A graça está crescendo. Tem muitos pastores que virão para a graça e vai pregar esse mesmo evangelho que eu estou pregando. Entende? Então, meus irmãos, eu tenho 2 canais no YouTube. Todos os 2 canais estão assim, Fabiano Santana, pregador da graça. Tem vários vídeos meus lá, quando eu fazia parte do sistema, eu fiz questão de deixar para você ver meu testemunho.
que eu fazia parte do sistema, pregava no sistema em congresso, em cruzada, em conferência, e hoje eu prego o Evangelho da Graça e vivo em novidade de vida. Entendeu? Então, se inscreva no meu canal no YouTube e não esqueça de deixar seu like, porque você dando um like lá, deixando o seu gostei, o YouTube entende que vocês estão curtindo, estão assistindo e que vocês estão deixando o like de vocês. O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e joga meus vídeos para frente. Joga meus vídeos para frente e quanto mais a palavra crescer, a palavra correr e ser glorificada é melhor ainda. Amém? Graça e paz para todos. Fabiano Santana, seu irmão em Cristo, e até a próxima live. Um beijo no coração de vocês. Fui.